Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Caterine e eu trabalho no marketing da editora Blucher. Para nós, é uma honra estar com vocês para o lançamento do livro A Cientificidade da Psicanálise, com os organizadores Vitor Orquiza de Carvalho e Marcelo Galete Ferretti e com Renato Mezan. A obra já está disponível para compra no site da editora Blucher, com um desconto especial de 30% para o lançamento. É só aplicar o cupom Ciência30 no carrinho de compras do site e garantir o desconto. Vocês encontram o link para o livro, assim como o cupom de desconto, aqui na descrição do vídeo. Vocês também podem comentar ao vivo aqui no chat do YouTube e poderão mandar perguntas, que no final do evento serão respondidas pelos organizadores. Agora eu passo a palavra para o mediador Vitor, que dará início ao bate-papo sobre o livro. Espero que todos tenham um ótimo evento. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos aí à nossa live de pré-lançamento do nosso livro, A Cientificidade da Psicanálise, Novos Velhos Horizontes. Né? A gente está muito contente, é um dia, então, de celebração, de, enfim, pré-lançar o nosso livro. E eu estou aqui, então, com Marcelo Galete Ferretti, que organizou o livro junto comigo, e que, né, eu já vou apresentá-lo devidamente, mas também com Renato Mezan, ninguém menos que Renato Mezan, que logo também farei a apresentação dele. A gente vai conversar com o Renato, vamos fazer algumas perguntas para o Renato daqui a pouco, mas antes eu quero fazer alguns agradecimentos, falar algumas coisas aqui e tentar, de alguma forma, falar para vocês o que a gente queria com esse livro, a mensagem que a gente queria passar com esse livro, né? Afinal, para que ele serve, para quem que ele está endereçado, né? E a primeira pessoa que eu queria agradecer certamente é o Marcelo, né? A gente está trabalhando junto aí há alguns bons anos. Nós dois somos professores lá na FGV, o Marcelo mais tempo do que eu já somando 8, ele 9, quase 10 anos lá de FGV. Nós dois somos psicanalistas e nós dois temos um interesse longo, longo, longo pela história da cientificidade da psicanálise. Né? É tema das nossas pesquisas de mestrado, doutorado, a gente está estudando aí mais de década. E em 2020, antes da pandemia, acho que estava um pouquinho antes da pandemia, a gente resolveu escrever um livro organizando um pouco essa discussão, falando sobre a cientificidade da psicanálise e desde o início com uma ideia um tanto quanto desafiadora, né? Que é juntar perspectivas distintas, diferentes sobre a cientificidade da psicanálise, convidando pessoas assim que a gente admira e respeita muito. O livro, então, foi sendo organizado ao longo de vários anos, né, assim, muito antes de polêmicas recentes em torno desse assunto. Não era o propósito, mas acabou, né, acho que, de alguma forma, podendo discutir com o que recentemente se fala sobre a cientificidade da psicanálise. E a gente acabou conseguindo juntar aí 16 capítulos com 20 autoras e autores. Eu vou ler aqui a lista, acho importante, das pessoas que escrevem no livro, né? Então, além de Renato Mezan, o livro tem textos de Christian Dunker, Linda Brackel, Jerome Wakefield, Morris Eagle, Carlota Ibertes, Aline Sanches, Caroline Vasconcelos Ribeiro, eu, Vitor Orquiza de Carvalho, o Luiz Roberto Monzani, né, que está em memória, em homenagem, o Marcelo Galete Ferretti, Ana Maria Lofredo, João Geraldo Martins da Cunha, Leia Silveira, o Paulo Bier, Luiz Carlos Tarelho, Hélio Ronda, Nelson Ernesto Coelho Júnior, a Sônia Alberti, a Ana Paula Fulco e o Nelson da Silva Júnior. Então vocês podem ver aí que é um time espetacular, né? Um time com grandes nomes e que também tem abordagens distintas para tratar de um problema em comum. Então, queria deixar aqui registrado meu grandioso agradecimento, acho que o Marcelo também, né? A gente agradece profundamente cada uma das pessoas que participaram e tiveram a paciência aí, porque o livro demorou para sair, mas saiu muito bem, né? Em segundo lugar, eu queria agradecer ao Lipsic.
ao Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, que está ajudando a gente muito no lançamento desse livro, que acolheu a gente. Então, assim, Marcelo e eu somos profundamente gratos pelo grupo inteiro do LIPSIC, todo mundo, e especialmente somos gratos pela professora Elisa Sintra, da PUC de São Paulo, né? E pela professora Marina Ribeiro, da Psicologia Clínica da USP. Assim, o encontro de hoje ele faz parte de uma série de reuniões científicas do LIPSIC, e o nosso convidado, o professor Renato Mezan, ele também é membro do LIPSIC, né? Então, a gente está começando muito bem. A Marina assim, foi sensacional, ela ajudou muito a gente, inclusive dando direções aí para um bom lançamento de livro, né, para organizadores de primeira viagem. Então, a gente está muito grato e queria dizer também que essa live ela vai ficar tanto no canal da Blucher quanto no canal da LIPSIC para vocês assistirem e divulgarem depois. E, em terceiro lugar, eu queria agradecer a Blucher, né? Deixar meu agradecimento aqui. A Blucher foi indicada por nós pelo Nelson Coelho. O Nelson fez assim uma mediação para a gente conversar com o Flávio Ferraz. O Flávio é muito querido, ele recebeu muito bem a gente, ele é coordenador da série Psicanálise Contemporânea da Blucher, né? E assim, numa tarde a gente fechou o projeto, assim, mandando alguns e-mails. Ele prontamente recebeu, gostou e assim a gente está muito grato também pela recepção do Flávio Ferraz, tá? Então, gente, eu queria só falar um pouquinho sobre o que a gente estava pensando, né, com esse livro, o que dá para encontrar nele. E eu queria falar isso dividindo assim esse debate sobre a cientificidade da psicanálise em três grandes dimensões. Então, falando assim de maneira bastante esquemática, nada exaustiva, nada, eu não fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso, né? Mas dá para a gente falar que esse debate ele está numa dimensão maior, que é a dimensão da opinião pública, do senso comum, ou seja, de tudo aquilo que está para além dos muros da psicanálise e da ciência, e que ali você tem uma certa noção de ciência, uma certa noção de psicanálise, não é muito bem organizada, não deveria ser, ela é acrítica, né? Mas que hoje dá para a gente pensar que a noção de ciência no mundo lá fora da ciência está muito em torno da palavra confiança, né? Acabou ficando muito em torno de um tipo de produtora de verdade que gera ou não gera confiança. Se gera confiança, muito bem, muito obrigado. Se não gera, ela se torna muito perigosa, ela gera desconfiança, ela gera negacionismo, ela gera uma série de coisas que a gente conheceu muito bem, né, nos últimos anos aí, são realmente muito perigosa. Mas ela acaba se tornando essa produtora de confiança num contexto muito específico, né? Nós estamos vivendo momentos assim que a noção de Deus ela foi ressignificada. Eu gosto muito lá da frase do filósofo italiano, Agamben, quando ele diz né, que Deus não morreu, ele se tornou o dinheiro. Acho que essa frase representa bem o que é a ordem e a governança do mundo, e que, como a ciência, de alguma forma, foi se havendo com isso, encaminhando o que diz o Deus dinheiro. Então, lá fora, na opinião pública, a gente tem aí uma contaminação profunda de interesses e valores que a ciência vai recebendo e transmitindo, e a psicanálise, ela reflete isso, né? Então, assim, por que eu vou levar meu filho ou minha filha para analista? Porque eu confio que ali tem alguma coisa de segurança e que vai me dar algum tipo de retorno. O raciocínio mais ou menos para por aí. Não deveria, mas tudo bem, é assim que acontece. E isso coloca no colo da psicanálise uma responsabilidade que ela não precisa e não deve se recusar, né? Ela precisa olhar para essa responsabilidade e discutir o que é a sua identidade científica, o que ela entrega em termos da sua cientificidade. Ela não está poupada dessa discussão. Então, a segunda dimensão que a gente vê esse debate é no que a gente pode pensar como a comunidade da psicanálise. Ou seja, como, né, pensando aqui em termos um pouco do Thomas Kuhn, mas para dar o nome do conjunto, assim, de que analistas trabalhando, conversando, como que os analistas e as analistas percebem
ou entendem a noção de ciência, e eu diria que é, de fato, muito escassa. Assim, as pessoas não param muito tempo para pensar o que é a noção de ciência, o que é a sua cientificidade, e que também, de certa forma, isso é o esperado, né? Dá para a gente brincar se assim, um grupo de dermatologistas vão ficar sentados conversando sobre se a medicina ou a dermatologia é ciência ou não é. A psicanálise ela está viva, ela está na prática, ela está sendo feita, mas ela tem uma questão no calcanhar ali, que é a cientificidade da psicanálise, ela acabou sendo muito questionada, muito discutida por filósofos e pensadores do último século. E aí você tem um segundo problema, que a psicanálise ela acabou sendo dividida em várias abordagens e várias perspectivas e acabou ganhando uma imagem assim um pouco de Torre de Babel, né? Então, eu estava relendo esses dias um texto do Leopoldo Fulgêncio, querido professor lá da USP, e o Fulgêncio estava falando sobre exatamente sobre isso, os paradigmas na psicanálise, usando Thomas Kuhn, e ele recupera lá uma fala do Green para o Guion, né? Assim, é uma reflexão mais do Green, que o Green fala assim, eu vou ler rapidinho, tá? No início dos anos 80, eu me lembro de ter lamentado com Bion sobre a situação babeliana da psicanálise. Na sua sabedoria, ele me respondeu que antes de chegar a uma linguagem comum e única na psicanálise, dever-se-ia chegar aos extremos de cada idioma singular. Teoricamente falando, né, isso é uma evidência, uma decorrência natural. Hoje a psicanálise parece como uma linguagem falada em diversos idiomas. Mas na maior parte do tempo as pessoas pretendem se compreender ou ao menos dar a impressão de que se compreendem com a finalidade de salvar a própria cara, sobretudo nos congressos regionais e internacionais. Aí o Green termina dizendo, na realidade não há uma verdadeira discussão. Então, assim, é uma fala aí preciosa, se mantém atual, e que coloca a necessidade do debate e a volta do debate, né? Assim, porque que esse debate sobre a cientificidade da psicanálise ele vai voltando em ondas, ele está desde o início lá, quando Freud está apresentando as suas ideias para o Kraft-Ebing, para a comunidade de psiquiatras no final do século XIX, não é um assunto novo, ele está sempre aí, mas nessa Torre de Babel, acho que a gente foi pensando que tem uma estrutura comum, assim, né? uma gramática universal, para pensar no Chomsky, assim, que é o problema da cientificidade. Então, se tem uma coisa que unifica as abordagens diversas da psicanálise, é como ela precisa se relacionar com esse problema que nos leva à terceira dimensão e última dimensão que eu pensei do debate, que é a pesquisa, né? A pesquisa sobre a cientificidade. Então, assim, ela acontece no Brasil, na maior parte do mundo, na academia, nas universidades, mas não precisa ser, né? A gente tem exemplo de grandes analistas que falavam sobre a cientificidade da psicanálise sem necessariamente estarem na universidade, né? Mas ela está ali colocada como problema comum, perdão, um problema que vai ganhando assim respostas diversas, mas que conversa com essa terceira camada que ela é fundante, ela dá os fundamentos, né? E aí sim, a pesquisa sobre a cientificidade da psicanálise nessa camada, ela precisa falar com quem? Com a filosofia. Não tem como você responder sobre a cientificidade de nada sem estudar filosofia. Acho que boa parte do que chamou atenção no livro lá da Pasternak e do Orsi é que foi feito por cientistas que se pouparam do trabalho de conhecer a filosofia. Pelo menos essa é a minha impressão. Tá? E aí, assim, acho que mostra que não dá para evidenciar o quão difícil é andar nessa areia movediça da ciência, porque ela tem problemas que não são só para a psicanálise, né? Há problemas na noção de ciência, para começar, mas na noção da cientificidade de qualquer psicologia, de qualquer área que se pretenda falar cientificamente sobre uma psicologia, né? Então, assim, tem problemas, né? O problema mente-corpo, o problema da consciência, a definição da consciência,
o problema da universalização dos conceitos, o problema do debate entre realismo e antirrealismo. Ou seja, há uma série de problemas que a gente chama em filosofia, boa parte deles, de aporias filosóficas. São impasses, eles não têm resposta. Mas tem o quê? Tem um exercício teórico de pensar e construir em cima deles, visando uma prática. Então, assim, o nosso livro ele foi organizado para tentar defender essa ideia e a importância do exercício de cientificidade. A psicanálise, por mais que ela não tenha, e assim como as outras psicologias não têm uma resposta única sobre o que é ciência, ela tem condições, né, recursos teóricos, filosóficos, para estar sempre atualizando e repensando o tipo de saber que ela entrega. E aí você tem, sim, uma responsabilidade ética com isso. As pessoas lá da dimensão da opinião pública merecem saber sobre o estatuto científico do que a gente está fazendo. Então, a mensagem do nosso livro é essa, né? Ela está, assim, conversando muito com a filosofia, foi uma das ideias que o Marcelo e eu tivemos, de convidar pessoas que sabem falar nesses dois campos, e também com analistas, né? A gente queria escutar a partir de quem estuda o Ferenczi, Lacan, Laplanche, e acabou saindo uma coisa que eu considero muito boa, né? Um livro que realmente vale a pena pesquisar e ler por essas três camadas, atravessa essas três camadas aí que eu estava falando. Tá? Então, dito isso, a gente pensou aqui em convidar o Renato e falar um pouquinho com o Renato sobre perguntas que estão relacionadas à ideia da cientificidade, mas antes de fazer isso, eu queria apresentar, né, o Renato Mezan. As pessoas falam que o Renato Mezan é alguém que dispensa apresentações, mas eu estou tendo a chance de apresentar o Renato Mezan, então eu não vou perder a chance, né? Então não vou dispensar isso. O Renato, ele é psicanalista, ele é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, ele é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, ele coordena e é fundador da revista Percurso desde a década de 80, ele é membro do LIPSIC, ele é membro emérito do grupo Sandor Ferenczi, ele tem dezenas de artigos e de livros publicados no Brasil e fora do Brasil, né? Freud, o Pensador da Cultura, a Trama dos Conceitos, o Tronco e os Ramos, Tempos de Mudo, enfim, uma lista muito longa, e que eu estava brincando com ele outro dia que eu desafio alguém achar algum curso de psicologia ou de psicanálise do extremo sul ao extremo norte do nosso país que não trabalhe com o texto do Renato Mezan. A minha hipótese de que é impossível, você não encontra. E, acima de tudo, acho que o que chama muita atenção é que o Renato tem uma formação muito sólida em filosofia e uma experiência de consultório muito ampla, e acaba tendo a possibilidade de ver as coisas pelos dois lados, né? Então, ele acaba podendo discutir a cientificidade sendo um analista com uma experiência admirável no Brasil e fora do Brasil. O trabalho dele também é muito reconhecido lá fora. Então, pensando nisso, a gente queria fazer aí uma primeira pergunta para o Renato, né? Sabendo assim que ele trata desse assunto, né? Ele tem textos importantes sobre a cientificidade da psicanálise. O texto dele que está no nosso livro é muito importante. Ele tem um outro artigo muito famoso para quem estuda isso, que é que tipo de ciência é afinal a psicanálise. E não é possível você não ler esse texto, goste ou não das ideias, se você estiver estudando o tema, né? Então, Renato, eu queria começar perguntando para você, assim, a primeira coisa é quando que esse assunto chegou para você, sobre a cientificidade, lá quando você estava começando a estudar, como isso foi atravessando a construção, o desenvolvimento no seu percurso, das suas ideias, e como você vê hoje a relação, né, entre a psicanálise e a sua cientificidade. Acho que você está mutado ainda, Renato. Isso, muito bom. Então, obrigado aí pelo aviso. Eu queria agradecer, né, naturalmente, a presença dos que estão nos ouvindo aqui, a Blucher, né, pela iniciativa da publicação do livro,
e por ajudar na sua divulgação através dessa live e da próxima que vai ocorrer, depois no final vai ser anunciada certamente, e do próprio lançamento, né, que deve ocorrer também em data a ser comunicada aí pelos organizadores. Bom, e também a isso, assim, essas palavras muito elogiosas do Vitor, né? Que eu torço para que sejam pelo menos metade verdade, né? Se todo mundo está lendo meus livros, eu deveria estar recebendo muito mais de direitos autorais e poderia viajar em classe executiva, o que nem até hoje eu não tive oportunidade de fazer, né? Quem escreve em português, né, que não é uma das principais línguas da ciência em nenhuma ciência, a não ser teoria da literatura brasileira e portuguesa, né, lusófona, é, tem essa dificuldade, né? Uma vez eu sentei e tentei fazer um cálculo de tudo que eu havia recebido pelos livros, etc., de direitos autorais, começando com o primeiro que saiu pela Perspectiva em 1982, a Trama dos Conceitos, e vindo aí por todos os outros, tentando fazer uma atualização. Gastei assim um fim de semana e a minha conclusão foi que tudo que eu havia recebido de direitos autorais, tendo trabalhado bastante, publicado bastante, não dava para comprar um automóvel novo. Não chegava a isso, né? Bom, mas esse é um assunto de ciência das finanças que também é tratado pela GV, né? Mas acho que em outro departamento que não é o dos nossos colegas aqui, Vitor e Marcelo. Então, respondendo à sua pergunta, né, esse assunto não fez parte assim de início das minhas preocupações. Talvez porque também não tivesse tão em voga ainda, ou se tivesse, eu não sabia, né, que as datas históricas, né, dessa discussão, obviamente, precedem, inclusive, o meu nascimento, 73 anos atrás, né? Mas não era um tópico que eu me sentisse em condições de participar, enfim, por simples ignorância. Eu precisava aprender primeiro psicanálise, né, para depois pensar se era uma ciência ou não, enfim. Mas esse tópico, né, até onde eu sei, posso estar enganado e talvez precise complementação, isso que eu vou dizer agora, foi levantado, sobretudo, a partir de críticas à cientificidade da psicanálise que tomaram corpo em dois momentos. Num primeiro momento, era uma forma de desqualificar a psicanálise no tempo do Freud, né, quando ele estava escrevendo no início do século XX, no primeiros 40 anos do século XX, fim do século XIX, porque a forma de aquisição dos conceitos, primeiro, a aquisição da informação, campo de fenômenos sobre os quais a psicanálise opera e que lhe cabe explicar causalmente, é isso que se trata, né? Dizer, por que é assim e não de outra maneira. Essa questão foi abordada inúmeras vezes pelo Freud, que estava plenamente ciente no início do seu trabalho e durante todo o seu trabalho, né, até o final dos anos 30, quando ele morre, em 1939, e ainda tem na material póstumo que ele deixou, né, que foi publicado após a sua morte, também ainda há pontos nos quais essa questão é levantada. E por quê? Porque o conteúdo inicial das descobertas e teorias que o Freud escreveu sem exagero, certo exagero romântico e um pouco adolescente, né, do qual eu vou falar já já, mas eram realmente uma grande novidade, né? Não tanto cada ideia em si mesma, né, que existia um inconsciente, uma ideia que percorre a filosofia alemã, desde o romantismo, pelo menos, né? Mas ele propõe uma ideia de inconsciente que não é aquele mundo nebuloso, escuro, sei lá, dos impulsos apenas, né? A proposta revolucionária do Freud nesse ponto, né, na primeira tópica, é de que o inconsciente é um sistema, ele tem uma lógica, né? E o Laplanche comparou essas trilhas todas semelhantes ao que a gente falaria hoje, talvez, em redes neuronais, né, neurais, etc., a um sistema de estradas de ferro. É uma metáfora muito falante para alguém que nasce na França e encontra os mapas de estrada de ferro que cobrem o país em qualquer vagão dos trens, né?
Mas é uma coisa que lembra um pouco o mapa do metrô, se vocês quiserem, né? Com cruzamentos, linhas diferentes, etc. e tal. E essa ideia de um sistema inconsciente que obedece a uma lógica própria, né, sobre a qual ele escreve na Interpretação dos Sonhos, no último capítulo, e que ignora qualquer marco temporal, né? Eh, faz e se refaz incessantemente, etc., né? E que está ligada a um conflito psíquico, né? Repressão, mecanismos de defesa e fantasias, etc. Tudo isso vai surgindo através do trabalho clínico dele e da sua capacidade e necessidade de entender o que ele está fazendo, porque é muito novo. O Freud, além de ter inventado a psicanálise, ele inventou a psicologia clínica, isso não existia antes dele, né? Havia a psicologia filosófica, artística, né, que fala sobre o ser humano, suas paixões, sua grandeza e sua miséria, que começa, sei lá, se poderia pensar com os gregos, com os grandes épicos do Oriente, com a Bíblia, né? Que vão falando de maneira mais ou menos conceitual, de maneira geral mais literária, né? Sobre o ser humano e seus comportamentos, né? Então, essa psicologia, que hoje se chama psicologia, de início não é um conhecimento autônomo, né? Mas é impossível imaginar que, sei lá, de Homero, quem escreveu a Bíblia, aos trágicos gregos, aos poetas, etc., não tivessem falado do ser humano e do seu funcionamento psíquico, né? As paixões, né? A Ilíada começa, canta ou musa a cólera de Aquiles, que tão funesta foi para os helenos e blá, blá, blá. Cólera é uma emoção. Por que a cólera de Aquiles era funesta para os helenos, e etc., etc. e tal, né? Então, basta abrir qualquer texto literário, ocidental ou não, né? Hindu, sumério, chinês, japonês, ou o que for, uma indígena, né? Texto indígena não tem porque eles não usavam escrita, né? Mas a mitologia, né? Que fala sobre essas coisas todas. E isso atraiu o interesse pensadores, escritores, artistas, etc., muito antes do Freud aparecer com a sua teoria do inconsciente, né? Mas até então era uma descrição e uma tentativa de compreender as motivações humanas que ficou a cargo dos literatos, de maneira geral, dos ficcionistas, né? E um pouco também dos religiosos que tentaram compreender o pecado, o que é o mal, e por aí vai. O que o Freud inventou era uma forma de intervir, né? Para modificar o que era o funcionamento psíquico das pessoas que o procuravam, né? E que é, então, a prática clínica da psicanálise. Inventou a situação analítica, que é o modelo de todas as demais, né? Se afastaram, discutiram, mudaram isso ou aquilo, mas todas elas têm como base comum, nas mais variadas linhas da psicologia, que são muitas, né? E da própria psicanálise, a situação clássica que ele inventou. Alguém fala, o outro escuta, né? Entende nas entrelinhas o que está sendo dito, interpreta dessa ou daquela forma, quer se chame interpretação, quer não se chame interpretação, e procura, então, de alguma maneira, intervir em algo que o Freud definiu como um jogo de forças, né? Além do mais, o Freud, quando jovem, era um neurologista, que era o que se entendia, né, então, por neurologia, e que era a pesquisa do cérebro, do sistema nervoso. O primeiro trabalho científico que ele realizou não tinha nada a ver com gente, era no laboratório de fisiologia e neurologia do Brücke, que era o seu professor, e foi o trabalho de descobrir onde estavam as gônadas da enguia macho, em peixe, aquele compridão assim, né? E ninguém tinha descoberto ainda onde estavam esses órgãos genitais, né, da enguia macho, e ele foi então encarregado de fazer isso. Ele fez, pegou a sua mala, foi para Trieste, que naquele tempo era um porto do Império Austro-Húngaro, fez amizade com os pescadores e começou a receber baldes de enguias que ele foi dissecando até conseguir descobrir onde elas estavam escondidas lá, e publicou o seu primeiro paper científico sobre a localização anatômica e etc., desses órgãos genitais da enguia macho. Então, parece destinado a trabalhar com sexualidade, né? Começou pela outra ponta, vamos dizer assim, mas era um assunto desse gênero. E escreveu amplamente sobre temas médicos, agora sem brincadeira, sobre paralisia cerebral infantil, por exemplo, né? Escreveu sobre as afasias,
estranha doença, né, que afeta a linguagem e, ao mesmo tempo, os centros nervosos, e se deparou com as teorias que existiam sobre esses assuntos na Europa, no final do século XIX, e que eram materialistas no sentido de que se dava então essa palavra, né, sim, para serem científicas, recusando primeiro qualquer coisa sobrenatural, óbvio, né, tem não entra no radar da ciência os fenômenos sobrenaturais, se é que eles existem. Né? Então, noções religiosas, morais. Né? E esse materialismo, né, foi definido por uma aliança de físicos, químicos, médicos, etc., que formularam uma espécie de programa e que dizia todos os fenômenos naturais, inclusive os psíquicos, são constituídos por forças e, digamos assim, matérias ou substâncias materiais. Né? É o resultado, qualquer coisa que exista no universo, na sociedade e tal, é o produto da interação de partículas, digamos assim, né, materiais, que podem vir a ser conhecidas e que obedecem a leis universais. Né? Essa é a aposta da ciência e da medicina de então. Vocês devem ter lido os trabalhos do Foucault e de outros, né, sobre a história da clínica e da loucura e tal. E trabalhos, por exemplo, do Leopoldo Fulgêncio, que é um colega nosso da USP, que tem estudado bastante isso, né, as raízes desse conhecimento médico e psiquiátrico, digamos assim, sobre a psique, e acaba de sair agora também, esses dias, né, uma tradução nova de um clássico desse assunto, que é o trabalho do Henri Ellenberger, que se chama As Origens, a Descoberta do Inconsciente. Catatal de 600 páginas, né, onde essa pré-história é traçada com um brilhantismo e uma riqueza de informações. Então, há muita pesquisa sobre o que precedeu a psicanálise. Né? A novidade da psicanálise é que ela herda dessa tradição científica, né? E o Freud busca, então, que é um médico, né? Ele busca curar a doença da época, né? Investigar como funciona e, na medida do possível, curar, que é uma vasta ambição, a doença do final do século XIX, que era a histeria. Né? E ele vai aos poucos, eu não vou ter tempo aqui de epilogar muito sobre isso, né? Mas, de maneira muito resumida, ele vai se dando conta de que é um tipo de afecção que era, em primeiro lugar, criticado como sendo falsidade. As histéricas eram mentirosas, né? Não mereciam confiança, fiteiras, queriam chamar atenção, ou seja, havia uma desqualificação moral, né, desse tipo de afecção e que era podia ser extremamente espetacular. Né? Vejam as gravuras da Salpêtrière, né? O serviço do Charcot, contorções, enfim, né? Paralisias, gritos, etc. Se vocês quiserem ter uma ideia de como era isso, vejam o filme do Huston, né? Freud Além da Alma, e vocês vão encontrar ali, em filme de 2 horas, 2 horas e meia, uma representação muito boa do que era esse mundo, né, no qual a histeria era um grande mistério. Por quê? Porque ela não tinha uma localização cerebral definida. Né? Ao contrário de outras afecções e doenças, né, que quando a pessoa morria daquilo, inclusive no caso da afasia, né, podia ser identificado na autópsia qual era a região do cérebro que havia sido afetada, centros de linguagem e assim por diante. O sujeito morria, sei lá, de pneumonia, o pulmão dele estava destroçado, era possível mostrar isso na autópsia, e assim com qualquer outra doença. Não assim com a histeria. Né? E isso foi demonstrado, se vocês quiserem, cientificamente, ou seja, de uma maneira irretorquível, pelo professor do Freud, que era o Charcot, e que usava a hipnose. Né? Era um grande médico, um grande observador, não quis fazer grandes teorias, mas ele era capaz de provocar sintomas histéricos e remover sintomas histéricos pela hipnose. Isso era assunto, né, do Paris, digamos assim, né, que se espremia na sala da Salpêtrière, nas terças-feiras, quando o Charcot apresentava, fazia o que se existe até hoje na França, que se chama Présentation de Malade.
né? Apresentação de doentes. E no que consistia isso? Ele chamava uma pessoa, um paciente, uma mulher, um homem que não podia andar, que estava manco, sei lá, enfim, algum sintoma corporal, era histeria de conversão, então afetava o organismo, tipicamente uma paralisia, a pessoa não podia andar, etc., né? Ou ao contrário, uma agitação, alguma coisa assim, hipnotizava este indivíduo, né, com um reloginho. Bom, e aí ele dizia assim: quando eu fizer assim, esse sintoma vai desaparecer. E o que que acontecia? Pasmem vocês, o camarada paralítico levantava e andava. Depois ele voltava. O que que aconteceu? Nada, não sei, não me lembro. Bom, e aí eu fazia o contrário. Chamava você aí, o senhor de chapéu amarelo aí na terceira fila, quer vir até aqui, por favor, né? E o cara vinha, você sente aqui, eu vou hipnotizá-lo. Agora você não vai conseguir levantar a perna, como o sujeito, né, que de fato tinha esse sintoma. E a pessoa, até então perfeitamente sadia, que havia caminhado até o palco se sentado, não conseguia sair do lugar, né? E aí você pode levantar. O que que aconteceu? Não sei. Bom, o Freud, como todo mundo, ficava embasbacado, né? E é claro que não era possível que ele tivesse combinado com todo mundo. O sujeito da terceira fila não havia combinado com o Charcot. Aquilo era um fato. E com fatos você não discute. O problema é que ninguém sabia explicar o fato. E a explicação do Charcot era a mais óbvia. A histeria não é uma doença que tem uma causa orgânica. Ela é uma causa psicogênica. É através da mente, não me pergunta como, né, que esses sintomas acabam aparecendo e desaparecendo. E a prova disso é que eles podem ser eliminados ou reinstalados, removidos ou produzidos pela linguagem, né? Então, como explicar isso? Bom, e o Freud, então, começou a pensar, bom, é evidente, né, se as pessoas não lembram e todo mundo viu o que aconteceu, mas elas obedeciam às ordens, né? Então, essa instrução deve estar guardada em algum lugar. Onde pode ser esse lugar? Claramente não é na consciência, porque se fosse, eles lembrariam. Então, é o inconsciente. O que é o inconsciente? Ich weiß nicht, eu não sei. Mas que ele existe, existe. E ele começa, então, a tentar montar um modelo da mente tal que esses fenômenos possam ser explicados pela ação do inconsciente, e aí ele leva 10 ou 15 anos modelando esse sistema, fazendo hipóteses, refutando as suas primeiras hipóteses, etc., exatamente como qualquer outro cientista faria com qualquer outra questão. E por que que é científico? Porque ele observa, né? Ele anota, ele compara. Na correspondência com Fliss, ele menciona inúmeras vezes, né, com essa making of da psicanálise, que é essa correspondência que dura 15 anos, e a gente assiste, né, por cima do ombro do Freud, ele lutando com os seus enigmas, né? Ele diz: eu estou começando a reunir 100 casos de paralisia histérica, estou começando a reunir 100 casos de hemianopsia, cegueira histérica. A pessoa não tem nada no olho, o olho está perfeito, não tem glaucoma, não precisa nem usar óculos, mas um olho não funciona, né? A migraine, a hemicrânia, que é a enxaqueca, outro assunto que ele também investigou. Enfim, ele tentava observar, comparar, formular hipóteses, dizendo, então é tal coisa. E aparece com várias hipóteses causais que não importam aqui, algumas estavam erradas, como a teoria da sedução, né? Que ele pensava ser uma explicação geral, ele descobre que não, e ele vai então refinando, sem entrar em grandes detalhes, todos os seus modelos, né, até conseguir construir uma coisa que era inédita e sobre a qual eu falei longamente em vários trabalhos, né, no Fórum de Pensador da Cultura, no Tronco e os Ramos e outros textos, e que é um tipo de compreensão da psique que contempla uma série de dimensões que se unem e se reforçam reciprocamente. A primeira delas é uma anatomia e uma fisiologia da mente. A anatomia da mente atópica, e na época consciência inconsciente e pré-consciente, e uma fisiologia, a teoria do conflito psíquico, defesa, impulso, etc. Né? Do que é feita a mente e como ela funciona de maneira basal. Em segundo lugar, ele propõe uma teoria do desenvolvimento da psique, né, da sua maturação, da sua evolução, baseada em
em autores como Higgins Jackson e outros, né, que estudavam isso do ponto de vista neurológico, ele usa isso como uma metáfora e vai criar, então, uma teoria do desenvolvimento, assim eu chamei, né, não é o melhor termo, mas é o que é útil, diz o que tem que dizer, desde a hora que sai um pedaço de carne, né, da vagina de uma mulher no parto, um bebê, um ser absolutamente indefeso e que ainda não é, a não ser corporalmente um ser humano, né? A psique está começando, ele só chora, né? Chora e vaza, é isso, mais ou menos, né? Pela boca, pelos outros orifícios, né? E aí, como é que um ser desses se transforma num adulto funcional na civilização a qual ele pertence? Uma teoria do desenvolvimento. Então, a infância, a adolescência, etc., etc., né? As teorias, fases sexuais e por aí vai, né? Em seguida, e isso é muito interessante, ele desenvolve uma psicopatologia, que é uma classificação das doenças psíquicas de maneira geral, começando das mais graves até acabando nas menos graves, né? Psicose, autismo, etc., enfim, vários tipos de neurose, perversão e por aí vai, assim, o leque da psicopatologia, e vincula o ponto de origem de cada uma dessas organizações defeituosas, digamos assim, da psique, com um momento da evolução, né? Isso é complementado depois por um discípulo dele, que se chama Karl Abram, que escreveu uma história da libido à luz dos transtornos mentais, que é um clássico absoluto da psicanálise, né? Publicado nos anos 20, e aonde ele desenvolve essa ideia. Então, o ponto de fixação mais antigo é a oralidade. Qual é a doença da oralidade? A melancolia. Depois vai vir a analidade. Qual é a doença da analidade? A neurose obsessiva. E aí por aí vai. Não dá tempo de entrar em grandes detalhes aqui. Mas vocês percebam, isso é muito importante, como as várias partes disso que uma vez eu comparei com os gomos de uma laranja, né? A metapsicologia, sua fisiologia e anatomia. A teoria do desenvolvimento, que é o filme da evolução do ser humano, do nascimento à morte, em última análise, né? A psicopatologia, que é como é que essa máquina pode se desarranjar, vinculada à evolução. Quanto mais cedo se desarranja, mais grave é a doença. Claro. E, por fim, uma teoria da clínica, não é? Da atividade clínica, para poder dizer o que, que dá para mexer nisso, como dá para mudar, o que pode ser mudado e como. E a teoria da interpretação, da resistência, da transferência e por aí vai. Então, ele aparece com uma coisa que os teóricos, os historiadores da psicanálise chamam de primeiro sistema de psicanálise, que é aí por volta de 1905, né? Annus Mirabilis, né, como se diz, um ano admirável, no qual são publicados os três ensaios sobre a história da sexualidade, sobre a teoria da sexualidade, o caso Dora e o livro sobre a piada. São três, claro que não publicou tudo, escreveu tudo nos primeiros meses e publicou em agosto, né? Aquilo é o resultado de 15 anos, 10 anos, 15 anos de pesquisas e que acabam formando um corpus sólido, né? E que atrai para ele jovens estudantes que são o seu primeiro grupo de discípulos. E aí começa o movimento psicanalítico. Então, o que, que tem aí de científico, né? Tem o que ele, dentro das concepções agora de filosofia da ciência, digamos assim, do seu tempo, né, considerava uma ciência natural. E esse é um ponto muito importante, né? Por que ciência natural? Porque, primeiro, que é o médico, está tratando com doenças mentais, que a gente chamaria hoje de doenças mentais e etc., e tenta buscar uma explicação causal. O que faz com que alguém fique um neurótico obsessivo, ou um esquizofrênico, ou um paranoico, e vai falar, então, em traumas, em elaboração, em, enfim, diferentes maneiras, né, de organização psíquica, como a gente diria hoje, né, que são essa árvore da psicopatologia, e tentando compreender os meios de eficácia do seu trabalho. Por que deu certo esse tratamento e aquele não? Onde foi que eu errei? Né? Eu não interpretei a transferência direito, que ele fala com a Dora, né? Deixei passar uma ocasião de fazer essa interpretação e ela acabou indo embora. Né? Eu não atinei com o trauma originador da neurose, ou atinei, na hipótese do caso do Homem dos Lobos, quando ele atribui, né, todo o desandar da psique
nobre russo, né, a uma série de traumas que ele teria vivido durante a infância, da sua infância, né, e que tinham a ver com a cena primitiva e etc. Era um problema, talvez, de desarranjo da vida sexual diretamente, né, o que ele chama de Lieberman, né, que é o gozador da vida, e que teria se esvaído até chegar à neurastenia, porque gastou todo o seu libido e não poupou, não economizou libido para os dias da velhice, então fica neurastênico, ou seja, uma espécie de depressão, para falar de maneira muito sumária, né? Então, ele vai tentando lidar com as questões que aparecem em busca de explicações causais. Isto causa aquilo. De início, de maneira direta, o trauma resulta no conflito psíquico, conflito esse que produz uma defesa, parte dessa defesa é o recalque das representações intoleráveis para o inconsciente, mas elas voltam, expulsa pela porta, volta pela janela, e o retorno do reprimido são, então, os sintomas da neurose, de maneira muito sumária, né? Então, isso não é diferente do que os outros cientistas da natureza estavam fazendo. E até é uma visão bastante organizada, bastante consequente, e que apela a noções, digamos assim, de causalidade, que nesse momento, justamente quando ele está trabalhando em Viena, né, a 3 quarteirões de lá, tem gente que estão criando a física moderna, né, e que estão começando a questionar exatamente essa ideia de causalidade uniforme, né? Mais adiante, o Heisenberg vai falar no princípio da indeterminação. Enfim, e todo o escândalo, né, provocado por essa novidade que vai se chamar mecânica quântica, que agora foi imortalizada, né, no Oscar com o prêmio ao Oppenheimer, né, e que tudo isso vão criar não é que a causalidade desaparece, isso é uma bobagem, né? Mas há níveis, digamos assim, ou camadas, né, de vínculo causal entre os fenômenos e as múltiplas causas. E o Freud inventa, então, uma noção muito interessante, que é a ideia de sobredeterminação, né? E vai se dando conta de que a dinâmica psíquica é complexa demais para que se possa dizer isto provoca aquilo e está encerrado o assunto. Não é assim. É mais complicado. Então, ele vai começar a trabalhar com a ideia de múltiplas causas, de tipos diferentes, níveis diferentes, e que vai tentando criar um modelo teórico, né, que é a metapsicologia, a de como essas causas se vinculam, se sobredeterminam umas às outras, né? E vão formando, então, um tecido de hipóteses cada vez mais distantes da experiência imediata, né, da dor que o histérico, o obsessivo, a dor mental, essa pessoa sente, e daquilo que é possível fazer numa interpretação imediata. Você está falando essa coisa porque você está com medo de ser censurado pelo seu pai, ou qualquer coisa do gênero. Então, isso me levou, então, respondendo a pergunta do Vitor, né, de certa forma, me levou a tentar compreender esse assunto de uma maneira que eu acho que é um pouco diferente do que a maioria dos trabalhos que eu vejo em relação a esse assunto, e que tratam a psicanálise como se ela fosse uma ciência experimental, né? Boa parte das críticas à psicanálise tem vindo de uma concepção de ciência extremamente estreita, né? E que identifica ciência com ciência experimental. Não pode ser replicado, então não é replicado ou reproduzido, né? Então não é ciência, né? Não pode ser explicado com uma equação, então não é ciência. O que é de uma estupidez atroz, vamos dizer, né? Se tem uma coisa anticientífica, é essa burrice que eu acabo de anunciar. E aí eu sou veemente, não tenho medo de crítica em relação a isso. Por quê? Porque ignora-se, né, que cada região do ser, do que é, né, se comporta de maneira diferente, né? Isso é uma observação feita por Aristóteles na Metafísica, 2.300 anos atrás, a propósito de outra coisa. Ele diz: o ser se diz polakos, né? To on ine polakos, quer dizer, o ser é de muitas maneiras. E legei polakos, né? Também se diz de muitas maneiras. O que significa isso? Isso aparece no início da metafísica, mas pode ser entendido como existem diferentes tipos de ser.
E assim eu entendo, faço uma interpretação livre disso, que não era o que Aristóteles, imagino, tinha em mente, né? Mas eu acho muito bom para explicar o que eu vou lhes dizer agora. E que é o seguinte: no universo, né, uma pequena ontologia portátil, digamos, né, existem muitos, ou pelo menos alguns tipos de ser. O mais evidente deles são os seres materiais, feitos de matéria, né, a mais variada, enfim, de todo tipo, viva, etc., e que é estudado pela física, pela química, pela biologia, nas suas diferentes variações da vida química orgânica e por aí vai. O que caracteriza esse tipo de ser de maneira assim muito sumária? Ele não, para estudá-lo, é possível tomar qualquer amostra desse tipo de ser, uma rocha, uma célula, enfim, um vírus, ou seja, o que for, e a individualidade, a singularidade dessa amostra não tem a menor importância, porque todos os seres deste tipo, os entes desse tipo, são iguais na sua estrutura. O exemplo mais simples é quando você faz um exame de sangue. Tira o sangue que está passando pela veia e aquilo é uma amostra de todo o seu sangue. Então, se as bactérias X estão presentes lá, o anticorpos, blá, 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 então isso quer dizer que você tem isso em qualquer outra parte do seu corpo. Então, a singularidade não importa. E é isso que permite a experimentação. Simples assim. Né? Porque se não importa a singularidade da amostra, essa rocha é igual àquela, essa amostra de vírus da Covid é igual a qualquer outra, etc., você pode fazer a variação sistemática das condições. Né? Você mantém tudo igual e muda uma condição, vê o que acontece. Aí você mantém de novo outras coisas iguais, deixa aquela igual e agora muda uma outra. E isso é o experimento científico, né? Dos mais simples aos mais complexos, que a gente fazia no ginásio, né? Do Dante Alighieri, lá com eletrólise, separar o hidrogênio e o oxigênio da água. Qualquer água da torneira serve, qualquer eletricidade da tomada serve, e se você fizesse direito, aí acontecia essa separação. Né? Vocês têm alguns exemplos cômicos disso no Harry Potter, né? Quando eles vão fazer os experimentos de transformar um rato num bule e fica um bule com um rabo, né? Você varia as condições. Bom, mas isso vale apenas para um tipo de ser, os seres materiais, né? Naturais e feitos dos 120 elementos, dos 115 elementos que existem em diferentes combinações. Né? Tabela periódica funciona para ele. Se você tem duas moléculas de oxigênio, de hidrogênio e uma de oxigênio, você vai ter água. Se você faz H2O2, você vai ter água oxigenada. Né? E assim vai, né? O refrigerante aí que se bebe, assim por diante. Então, essa é uma forma de ciência que foi concebida e desenvolvida por Bacon, Descartes, por toda a modernidade, né? E foi produzindo Newton, Lavoisier, Darwin, sei lá, Mendel e por aí vai, e assim foi se criando a ciência experimental que produz prodígios como esse aparelho no qual a gente está falando, computador, Zoom e não sei o que mais, e que permite a vocês ouvirem o que eu estou falando e espero estarem seguindo o raciocínio. Acontece que tem outros tipos de ser que não são assim. Os primeiros e mais óbvios são seres ideais, né? Matemáticos. Né? O que é um ângulo? O que é um logaritmo? O que é uma figura geométrica? O que é uma diagonal? O que é uma proporção, uma dízima periódica? Nada disso é material, cara pálida. Né? E você vai dizer que a matemática não é científica? Vai fazer experiências com ângulos retos para ver o que acontece. Né? Eu já tentei algumas vezes, nunca consegui. Né? Então, tem uns logaritmos ali, não sei o que lá, esquenta, evapora, não dá certo. Por quê? Porque a matemática, né, pela sua natureza, trabalha com idealidades. Né? E você pode, então, dentro da matemática, é a única ciência que não tem revolução científica. Né? De Pitágoras e Tales de Mileto, né, em diante, só aumentou o edifício na matemática em complexidade e etc, etc, etc. E aí, então, para você criar um ente matemático qualquer, um triângulo, uma diagonal, um número irracional, um número negativo, né? Basta que você o defina dentro da lógica do conhecimento matemático e que não seja contraditório com o que já existe. Um exemplo espetacular, o número imaginário.
Vocês talvez lembrem do colegial, né? Tem o campo dos números reais e o campo dos números imaginários. O que é o número imaginário? É a raiz quadrada de menos um. Acontece que um vezes um dá um e menos um vezes menos um também dá um. Então, o que seria a raiz quadrada de um número imaginário? Parece um absurdo, né? Pois bem, essa situação surgiu nas equações de um matemático italiano do século XVI, e ele então teve que definir o número imaginário e como a raiz quadrada do número menos um. Bom, ele foi fazendo os seus cálculos, no final chegou à conclusão que ele queria, enfim, que não é o caso agora, e com isso introduziu o que depois vai se desenvolver como o campo dos números imaginários. Não é só o número. Se você pensar em imaginário como aquilo que não tem substância física, material, todos os números são imaginários, né? Só que eles também são reais. Né? O número a proporção áurea, por exemplo, né? Está presente em inúmeros entes naturais, flores, corola das flores, etc. Né? E assim vai. Né? E, de início, os matemáticos achavam que todas as divisões eram sem resto. O grande escândalo, do primeiro grande escândalo epistemológico, né, da matemática, foi quando se descobriram os números irracionais, a diagonal do quadrado, por exemplo, né? É uma dízima periódica, 1,41, número π. Já se calculou o número π até não sei que quantidade de decimais, maior a quantidade de decimais do que de átomos do universo, alguém me disse recentemente. Né? Não fecha. Não é uma dízima periódica, é 3,15, e aí abrevia-se 3,15, 3, não sei quanto, 14, 16, né? Para fins práticos. Bom, para você fazer um prato no qual você come, precisa essa proporção vale. Né? Você precisa fazer o prato redondo, o diâmetro vai ser exatamente 2π e assim por diante em relação à circunferência e por aí vai. Né? Então, e a matemática é justamente por ser ideal, trabalhar com idealidades, ela é a origem do ideal de ciência, que é a prova. Prova. Né? Uma vez demonstrado um teorema de Euclides no ano 200 antes de Cristo, né? Se vocês abrirem os elementos de Euclides, vocês vão ver isso. Começa lá dizendo: seja a reta tal coisa. Eu defino os axiomas, etc. Né? Tal coisa é um ponto, tal outra coisa é uma reta, e assim vai. E a partir das definições que ele vai colocando, né? E que vão se juntando umas às outras, vão sendo demonstrados os primeiros e mais simples teoremas, até as seções cônicas que estão lá na frente no livro, né? Enfim, parábola, hipérbole e outras coisas assim, que são bem mais complicadas. Uma vez demonstrado, está demonstrado para sempre. A certeza é absoluta, né? Demonstrou, pode ser em Saturno, pode ser no tempo de Euclides, pode ser quando só as baratas estiverem dominando o planeta, ou quando tudo explodir, graças ao ser humano, a Terra voar pelos ares. O triângulo continuará somando 180 graus na geometria plana, e etc, etc, etc. Né? Então, é irrefutável. E este é o ideal de cientificidade. Não tem nada que ver com a ciência experimental, onde isto não vale. Né? Você pode conseguir dominar até a tecnologia, né? Veja só as variantes do vírus aí que estão surgindo agora, a epidemia de dengue e por aí vai. Né? Você vai conseguir combater uma forma do vírus, as variantes mais fracas, Darwin, primeiro parágrafo da origem das espécies, né? Elas vão desaparecer. E as variantes melhores vão sobreviver, aquelas que têm uma coroinha um pouco diferente, aquela que resiste não sei o que e tal, e vai haver novas variantes, né, da sobrevivência do mais apto. Certo? Com a vacina, até a vacina o mais apto era o vírus, né? Matou 20 milhões de pessoas, sei lá, 5 milhões, não sei quanto, nos 3 anos da epidemia, né? Muito menos que a gripe espanhola, que matou 40 milhões de pessoas, que é a população da Argentina, por exemplo, grosso modo, inteira, ou do estado de São Paulo, né? Por quê? Porque entre a gripe espanhola e a Covid surgiram os antibióticos, etc., e toda a medicina dos 100 anos que nos separam da gripe espanhola, né? Então, o que acontece? Você tem aí um modelo de ciência que não é um modelo, que é o modelo de ciência, né, ao qual a física, a química, a biologia e etc. aspiram, né, e que nunca vão chegar lá. Por quê? Por causa da materialidade, né, dos objetos que elas estudam, dos fenômenos que elas estudam. Tem uma história ótima para isso, que é contada num livro bem legal sobre o Teorema de Fermat,
E aí tem um físico e um matemático andando de trem pela Inglaterra, né? E de repente aparece lá um carneiro preto. E aí o físico diz, mas olha só que coisa interessante, né? Na Inglaterra existem carneiros pretos. E aí o matemático diz: escuta, vocês falam que isto é uma ciência exata, mas você tem ideia da enormidade da burrice que você está dizendo? O máximo que você pode dizer é o seguinte: na Inglaterra existe pelo menos um carneiro, e um dos lados dele é preto. Isso é ciência de verdade. Dizer que na Inglaterra é uma falsa generalização. É claro que é uma gozação, né? Mas para se dizer que existem outras formas de conhecimento muito até mais absolutamente verdadeiro, irrefutável, porque a natureza também se comporta de acordo com as leis da matemática, né? E que não tem nada de experimental. Para não falar num terceiro tipo de objeto, que são os objetos sociais, instituídos pelo homem. Por exemplo, todas as instituições jurídicas, o contrato, a promessa, o casamento, né? Ideais, a liberdade, a pátria, a verdade, a beleza, né? Não existem esses objetos? E você vai fazer experimentos o quê? Com a bandeira, né? Sei lá, com a noção de liberdade, né? Com a noção de justiça. Os valores todos são entidades efetivamente existentes, né? Olha o que está acontecendo na Ucrânia. Né? Os caras criaram o seu país lá, enfim, nas condições que sabemos, e ele se separou da União Soviética no final dos anos 80, meados dos anos 90, aliás. Né? Pois bem, as pessoas estão morrendo pela liberdade e pela autonomia da Ucrânia. Isso não é real? Né? Aí, um ideal pelo qual você combate, seja a liberdade, a justiça, sei lá, enfim, a expansão do Islã, ou seja lá o que for, né? É muito mais real do que você ou eu. Então, os fenômenos sociais são estudados pelas ciências sociais, né, que desenvolvem os seus métodos próprios. É o corolário disso que eu estou dizendo é o seguinte: cada região do ser tem a sua estrutura própria. E essa estrutura própria precisa ser conhecida por um método próprio. Né? Então, o método matemático, né, de desenvolvimento de teoremas e etc. e tal, serve para os seres matemáticos, não serve para os seres sociais. Você vai fazer uma equação do contrato, não tem pé nem cabeça isso. Da mesma maneira como você não vai tentar fazer um contrato entre os ângulos de um triângulo. Eles se reuniram um dia e dissemos, vamos somar 180 graus? Isso é idiota. Um delírio completo. Né? Então, em função disso, né, cada ciência das ciências ditas humanas tem o seu próprio método. O método da história não é o método da economia. Né? Ou você pode fazer em pequena escala, digamos, até montar, aspas, experimentos sociais, uma cooperativa, por exemplo, sei lá. Né? Mas você não pode fazer experiências com a taxa de inflação de um país, você arruína o país. As pessoas morrem de fome. Né? Então, vai fazer experiências como? Você tem ali os métodos estatísticos, etc. Aí você calcula o PIB, isso e aquilo outro, a taxa de inflação e por aí vai. Né? Quando isso é bem feito, a economia funciona razoavelmente bem. Quando isso é mal feito, o resultado é o caos. Né? Tenta-se intervir de maneira arbitrária, voluntarista, ali onde a lei dos grandes números impera. Né? Então, não é o método da geografia, que não é o método, sei lá, da linguística, que não é o método, etc. e tal. O próprio das ciências humanas é que quando elas recortam, cada uma recorta o seu objeto, tem que inventar um método próprio para acessar o que é desta maneira, esta forma de ser. E no caso da psicologia, e particularmente da psicanálise, a minha tese é que o psíquico é ainda uma outra forma, desculpe, de ser. Né? Além dos objetos ideais, dos objetos materiais, dos objetos que eu estou chamando para ir rápido, sociais, né? Criados pela civilização, as crenças, a arte e etc. Né? O psíquico é aquilo, eu acho, minha tese é essa, o psíquico é aquilo que gera e é dotado de sentido. Né? E que funciona, aparentemente, essa também é minha tese, por isso eu sou psicanalista, né? Funciona de acordo, de maneira geral, com as grandes leis que foram sendo descobertas ou formuladas pelo Freud e pelos seus discípulos. Né? Então, a ideia de que a doença da alma, vamos dizer assim, as doenças da alma, os transtornos
né? Tem uma dimensão de sentido. Sentido esse que obedece ao princípio de realidade, ao princípio do prazer, que se combina e é fruto de uma série de vetores e compromissos feitos por aquilo que o Freud chamou de forças, né? A força do desejo, do impulso de um lado e a força da resistência e do recalque do outro lado, da defesa. Né? Então, a gente pode, no limite, não é, uma vez admitido essa hipótese, pegar qualquer coisa que o ser humano produza, né, porque isso é próprio dos seres humanos, e tentar compreender isso à luz desses conceitos, para estabelecer hipóteses razoavelmente plausíveis, seja em relação ao trabalho clínico, né, seja em relação a produtos humanos de maneira geral, como no caso da psicanálise dita aplicada. Eu acho que é uma coisa muito importante e interessante também. Né? E isto não é o reino do arbitrário. Então, quando vem alguém como o Popper, por exemplo, né, dizendo que a psicanálise é uma besteira porque nada do que vocês dizem pode ser reproduzido ou falsificado, tudo vale. Em primeiro lugar, isso é uma asneira e não é verdade. O próprio Grünbaum, que é o grande crítico da psicanálise, diz que se a psicanálise não é científica, não é pelas razões que o Popper aduz. Em primeiro lugar, historicamente, houve vários exemplos de teses psicanalíticas que foram formuladas hipoteticamente e depois foram refutadas, né, pela experiência maior ou por uma investigação mais precisa, etc. Então, a psicanálise, as teorias, né, algumas teorias da psicanálise são perfeitamente falsificáveis, para usar a terminologia do Popper. A primeira delas é a teoria da sedução. Mencionar uma coisa que todo mundo conhece. A hipótese do Freud de que o trauma da histeria seria o abuso sexual cometido pelos pais sobre as suas filhas. Né? Bom, ele se dá conta um belo dia que se é assim todo mundo é tarado, né? E aí ele tem um sonho no qual ele manifesta desejos, enfim, que ele descreve lá pela sua filha mais velha, que é a Matilde. E ele acorda suando frio, imagina, eu sou um tarado. Até que ele se dá conta, numa interpretação brilhante, que o sonho dele era uma tentativa de mostrar que a sua teoria da sedução era verdadeira. Isso é um bom exemplo de interpretação psicanalítica. Né? Quer dizer, não é porque ele sonha, sei lá o quê, enfim, ele conta muito por alto, claro, né? Mas você pode imaginar o que passou pela cabeça daquele indivíduo, né, ao ver a sua filha. E ele, bom, tem algum tipo de desejo, ou sei lá o quê, prática erótica com essa menina em sonhos, né, essa jovem, e ele acorda suando frio. Meu Deus, até eu sou tarado. E aí ele se dá conta de que, se até ele é tarado, então todo mundo é tarado e a sua teoria da sedução é verdadeira. Bom, aí ele percebe que isso não é possível, né? E ele vai dizer, não, o que o sonho mostra é que, mais uma vez, o meu sonho é a realização de um desejo, realização disfarçada de um desejo reprimido. E qual é a realização disfarçada? A de que a minha teoria esteja certa. Outro exemplo, né, o vínculo que ele estabelece, no caso Schreber, entre a paranoia e a homossexualidade. Né, dizendo que a paranoia é o resultado do recalque da homossexualidade que sai pela porta de trás, né, sob a forma dessa repressão, sob a forma de um delírio paranoico, muito resumidamente explicado. Bom, isso implicaria, e o Grunman traz esse Adolf Grunman, que é um grande crítico da psicanálise, né, traz a hipótese de que, se for assim, toda homossexualidade derivaria ou estaria ligado a algum tipo de paranoia, nenhum paranoico seria homossexual, porque se a paranoia é resultado do recalque da homossexualidade, ela não pode ser simultaneamente recalcada e não recalcada em forma de paranoia. Né? Então, é ou, princípio do terceiro excluído, que é uma das bases da lógica aristotélica. Né? Você não pode estar, ou alguma coisa é, ou ela não é. Ela não pode ser e não ser sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Não pode estar meio grávido ou meia grávida, né? E você não pode ser simultaneamente isso e o seu contrário ao mesmo tempo. Pode ser sucessivamente, mas não ao mesmo tempo. Né? Não pode ser criança e adulto ao mesmo tempo. Você pode ser criança primeiro e adulto depois. Isso se chama o princípio do terceiro excluído. E é rigorosamente seguido pelo Freud em toda a sua pesquisa. Né? É um princípio da lógica em geral, não só da lógica científica. Pois bem, então, depois de um certo tempo, o próprio Freud vai modificando as suas opiniões e trazendo novas. E ele e seus discípulos, e 100 anos de analistas depois, né, vão acumulando um corpus de conhecimento que tem a sua solidez, mas ele não reprodutível, né, porque você está trabalhando com os fenômenos psíquicos, e de maneira geral,
Psíquico é uma forma do humano, psíquico no sentido que eu estou chamando. E por quê? Porque o que torna o psíquico diferente e impossível de ser objeto de experimentação é que na mesma matéria psíquica, digamos assim, né, na mesma substância psíquica, uma pessoa, por exemplo, convivem três ordens diferentes e que se interpenetram. Existem alguns elementos, né, na nossa vida psíquica, de todos nós, minha, de vocês, nos assistindo, e de todo ser humano que vier a existir e já existiu, desde Adão e Eva, né, ou desde a Lucy, tanto faz. Depende de onde você começa, Adão e Eva ou na Lucy, mas se é gente, é assim. E que são elementos universais. Né? Todos nós, todo ser humano é dotado da capacidade de linguagem. Ela pode falhar e a pessoa se muda, ou sei lá, não se desenvolver, enfim. Mas todo mundo é assim. O ser humano é um ser bípede, né? A gente aprende a andar. E todo mundo que já teve filhos ou netos sabe que a criança não consegue aprender a andar e falar ao mesmo tempo. Primeiro é um, depois é o outro, ou primeiro é o outro, depois é o um. Né? E assim vai. Todos nós temos desejos, fantasias, um inconsciente, né? E por aí vai. São características universais do Homo sapiens, no que a psicanálise se mostra muito progressista diante de teorias racistas da época, supremacistas, né? E que diziam que o ser humano branco era melhor e mais perfeito que o ser humano não branco. E isso justificava o colonialismo e por aí vai. Né? E as atrocidades que a Europa cometeu nas suas colônias. Né? Então, essas características são universais. É o plano da universalidade. Depois tem o plano da particularidade. Estou aqui usando a lógica aristotélica como modelo, né? Universal, particular e singular. O particular é o domínio do alguns. Alguns seres humanos são do sexo masculino, outros não são. Alguns seres humanos são bonitos, outros não são. Alguns seres humanos têm, sei lá, são generosos, outros são psicopatas. Nem todo mundo é tudo. Então, o domínio do particular, que é o domínio do grupo, permite a identificação de um indivíduo com aquele grupo. Então, eu sou um indivíduo masculino, falo português, sou de nacionalista brasileiro, minha profissão é psicanálise, dentro disso eu tenho determinadas opiniões. Tudo isso me liga a certos grupos. Eu não sou neurologista, médico, corintiano, sei lá, e por aí vai. Né? Tenho meus tabus alimentares, coisas que eu gosto e que eu não gosto. Né? Então, a dimensão da particularidade está entranhada junto com a dimensão da universalidade. E, por fim, né, a dimensão da singularidade, que é aquilo que faz de mim eu, do Marcelo, Marcelo, do Vitor, o Vitor, e de cada um de nós, quem ele é, também é fundamental e essencial. Isso vale para a psique, nesse aspecto, né? E vale também para os objetos humanos, quando a gente focaliza a sua singularidade. Eu dou um exemplo simples: o cara vai estudar um romance, né? Sei lá, o Torto Arado, do Tiago Amparo. Né? É um romance, é um romance, não é uma novela, não é uma série, não é um poema, não é uma peça teatral, não é um roteiro de filme, é um romance. Então, participa, diria Platão, né, da ideia ou da forma do romance. É um romance brasileiro, escrito em português brasileiro. Conta a história dos negros brasileiros e do seu sofrimento. Né? Há outros textos e livros que contam a mesma história, mas não são um romance este. Claro. E assim você pode pegar um objeto artístico, técnico, social no sentido mais amplo, uma instituição e por aí vai, e você vai encontrar que a sua singularidade, para usar a fórmula clássica do Marx, é resultado do cruzamento de inúmeras particularidades e de algumas universalidades. Então, o que faz do singular singular, inclusive o tipo de neurose do homem dos ratos, a neurose da Dora, as maluquices das crianças que a Melanie Klein tratou, a loucura da Aimee, do Lacan, né? O que cada um de nós é na sua neurose, na sua saúde mental, tanto importa, tanto faz, é o resultado do cruzamento, como naquele jogo de varetas. Você tem as varetas universais, isso é universalidade. Todo jogo de varetas tem varetas coloridas, no tamanho, e assim vai. Aí você joga as varetas. Né? A disposição dessas varetas
vamos supor, para argumentação, que seja cada vez única. Na verdade, não é, porque não é, as combinações não são tantas assim. Mas vamos supor que seja. Aquela disposição de varetas é única para as necessidades da nossa argumentação, né? Então, tem quatro varetas amarelas misturadas com duas vermelhas, que uma passa por debaixo da outra. Esta configuração é a singularidade. Ela é o resultado do cruzamento de inúmeras determinações. Tá? Algumas delas estritamente minhas, eu tenho bigode grande, mas não sou a única pessoa que tem bigode grande. Aqui nós temos dois sujeitos barbudos, um deles é careca e outro é cabeludo. Bom, mas a barba é a mesma, e eu não tenho. Claro. Então, sob o aspecto barba, Marcelo e Vitor fazem parte dos homens que usam barba. Claro. Agora, eu estou mais perto do Vitor, porque do Vitor, ali que está à minha esquerda, né? Porque meu cabelo está rareando, o dele já rareou mais, e o Marcelo parece que tem uma vasta cabeleira ainda por nascer. Tá claro? Então, brincadeira à parte, né? Dá para entender que existem aspectos particulares, aspectos singulares e aspectos universais, seja no romance, seja numa pintura, né? Você tem uma tela a óleo do Caravaggio que representa uma cena da mitologia, o Baco, por exemplo, ou uma cena religiosa, o Cristo morto do Mantenha, ou é uma arte religiosa católica, ou é um arabesco muçulmano, tá claro? Ou é, enfim, qualquer um tecido daqueles maravilhosos africanos que também são obras de arte, se vocês pensarem, né? Então, cada objeto pode ser descrito na sua singularidade, enumerando os grupos ou categorias às quais esse objeto pertence, né? Na sua forma, na sua estrutura e etc. Por aí vai. Claro, isto é próprio dos objetos humanos. Né? Então, nesse sentido, o que que a psicanálise faz e onde está a sua cientificidade, na minha maneira de entender? Em primeiro lugar, na tentativa de abordar simultaneamente a singularidade, particularidade e a universalidade. Por que que precisa da universalidade? A ideia de que o complexo de Édipo é universal. Todo mundo tem que deixar passar pela crise edipiana, seja sob a forma que for na sua cultura, né? Com um polo que é ele mesmo, o polo do objeto do seu desejo, tipicamente a mãe, no caso das crianças pequenas, ocidentais e tal, e o elemento interditor. Esse triângulo é universal, né? É como o tabuleiro de xadrez. As peças do xadrez são sempre as mesmas, né? Torre, cavalo, bispo, peão, etc. O jogo é cada vez diferente, né? Mas os movimentos das peças são sempre o mesmo. Você não pode pegar o bispo e fazer ele andar como cavalo. Claro. Então, isso mostra o quê? Que existem posições, né? Inclusive a notação do xadrez é assim, né? Peão a quatro do rei e etc, né? A posição da peça no tabuleiro determina a sua função naquele jogo. Ela está atacando, protegendo outra peça, etc, etc, né? Um cheque ao rei e por aí vai. Então, o elemento da singularidade é levado em conta, né? Por outro lado, a pessoa que vem me procurar no consultório, a primeira coisa que a gente tenta fazer nas primeiras entrevistas é um diagnóstico, né? O que mais se aparenta a um diagnóstico. Que tipo de problema é este? É uma neurose? É uma psicose? É uma perversão? É um caso borderline? É um assunto de psicossomática? Como é que você vai chegar aí? Você está tentando fazer um raciocínio indutivo, pelo qual o imediato, a conversa daquela pessoa, sua maneira de falar, a maneira como senta na cadeira, como trata de si mesmo, como conta a sua história. Não tem nada de arbitrário nisso, são os elementos da observação. E com isso você formula então uma ideia. Bom, essa pessoa parece que tem uma certa maturidade, um ego consistente, aproximadamente, vamos dizer assim, né? Está sofrendo por um excesso de autocrítica, ou ao contrário, está tirando o seu da reta o tempo todo e acusando projetivamente todo mundo das suas desgraças, né? Quando eu falo isso, eu não estou mais me referindo especificamente ao que essa pessoa me contou sobre a briga dele com a sua mulher, ou com o seu pai, com sua, sei lá, dela, com o seu marido, ou com a autoridade, né? Isso tem um elemento singular. Cada história é singular, cada tratamento é único, mas ao mesmo tempo tem elementos comuns com todos os outros, né? É só você ter mais de um paciente para você perceber isso, não precisa ir muito longe, né? Então, você tem aí a inclusão, por um raciocínio indutivo, hipoteticamente, desta pessoa numa característica,
né, num tipo psicológico, digamos assim, determinado por certas características constantes que aquele indivíduo compartilha com outros. Um exemplo, né, me lembro de uma live que eu vi do Christian Dunker a respeito da personalidade do nosso insigne ex-presidente, você sabe quem, a gente não deve falar o nome, depois tem que escovar os dentes, né? Mas, enfim, ou você sabe quem, e a discussão era se ele era um psicopata ou se ele era um paranoico. Né? E o Dunker, então, diz: olha, claro que eu não posso falar muito, porque eu nunca vi o personagem e tal, mas a partir da sua aparição pública, ele vai estudando a situação. Nessa live vocês encontram lá naquele canal dele falando nisso, né? E aí ele considera a possibilidade de ser um psicopata. E por uma série de razões, ele diz: olha, poderia ser por certos comportamentos e atitudes desse indivíduo, né? Mas a minha opinião de Dunker, né, psicanalista, é que ele não é isto, porque falta no seu comportamento, nas suas atitudes, características A, B e C, que são as características do psicopata. Né? Então, vamos deixar de lado essa possibilidade. E ele acaba se inclinando pelo que ele chama uma paranoia sistêmica, também não vem ao caso agora entrar em detalhes, e que, segundo ele, descreve melhor é o grupo mais próximo, né, ao qual esse indivíduo, no qual ele faria parte, né, na sua estrutura psíquica. Tá claro? Isso daí não é nada mais do que a aplicação do princípio aristotélico do gênero e da espécie, né? Que é uma escala móvel. Vocês já repararam que todo ser vivo, né, tem uma definição, geralmente em latim, o nome da sua espécie, e que são duas palavras, Aedes aegypti, né? Culex, sei lá o quê, não lembro mais agora, qualquer coisa, que é um mosquito comum, né? Sei lá, Felix catus, é o felino, né? Felix leo, é o leão, e por aí vai, né? Então, por quê? Porque o primeiro nome diz qual é a espécie, e o segundo diz qual é o gênero. Tá claro? Então, quer dizer que naquele grupo, o gênero é o general, o geral, o mais amplo, a categoria maior, a espécie é o específico, o mais restrito. Né? Homo sapiens. Houve vários tipos de Homo, neandertalenses, etc., etc., pequinenses e por aí vai. Gênero Homo, espécie sapiens. Claro, do nosso gênero, atualmente, nós somos a única espécie existente, porque, o que parece, trucidamos todas as outras, né? E acabaremos por trucidar essa também, né? Então, tudo indica pelo andar da carruagem. Mas essa ideia de que para classificar qualquer ser dos bilhões de espécies que existem na natureza, de plantas, insetos, animais, etc., bastam duas palavras, porque é o cruzamento de duas categorias. É o melhor exemplo disso que eu estou falando, da síntese de múltiplas determinações. Né? Você tem um exemplo, né? O gênero mamífero. Pode haver N mamíferos, o alce, o leão, o urso, sei lá, tal. Aí, esse é o gênero. Aí, quando você diz é um urso, ele é um urso, a espécie do gênero mamífero. Não, agora, não no sentido estrito biológico, mas no sentido de encontrar o gênero próximo, dizia Aristóteles, né, a categoria mais próxima, na qual eu posso incluir esse ser, e a diferença específica. Né? Então, é uma neurose obsessiva. Tem vários tipos de neurose: histeria, obsessão, fobia, etc, etc. Né? No gênero neurose, espécie obsessiva. Tá claro? No gênero psicose, psicose paranoica, o título da tese do Lacan. E assim vai. Né? Agora, eu posso também pegar os ursos e considerar os ursos como gênero e dizer que tem urso polar, urso marrom, urso sei lá como, etc, etc. Né? Eu posso pegar esse exemplo dos cachorros, por exemplo. Né? Você tem o gênero Canis, né? E as espécies, o gênero, o cachorro, o lobo, o chacal, sei lá, enfim, diferentes animais desse tipo que têm dentes e etc e tal, né? E não têm garras tão afiadas e não, enfim, são carnívoros e por aí vai. Você pode considerar, então, a raposa, o lobo, o cachorro, exemplares do gênero a que eles pertencem. Mas você pode pegar agora, considerar o cachorro como sendo gênero, e as várias raças serão as espécies de cachorro, né? Sei lá, poodle, e por aí vai, né? Pastor alemão, como é que chama? Cocker e assim por diante. Eu posso pegar os cockers e separar em cockers marrons, como a Lady, cockers malhados, cockers brancos e etc. Ou seja, é uma escala móvel, de infinita flexibilidade.
né? Então, das práticas científicas da psicanálise é a de tentar incluir, não é, ao mesmo tempo, ser uma terapia do individual, da singularidade, né? Mas nessa singularidade vai ocorrer, nesse encontro dos dois, o terapeuta ou a terapeuta ou a paciente, pode ser um indivíduo, um grupo, uma família, um casal, etc., chamamos paciente no sentido genérico, né? Vão ocorrer processos que são presentes em toda a psicanálise, se você não atrapalhar demais. A transferência, o insight, a resistência, a elaboração, né? Isso não é individual meu nem de nenhum de vocês. Faz parte do trabalho analítico como um todo. A gente pode dizer que é uma característica universal da psicanálise. Talvez de outras terapias também, onde esses fenômenos ocorrem, mas eles talvez não sejam tão reconhecidos ou nomeados de outra maneira. Transferência, por exemplo, um psicodrama chama-se TELE, né? Mas chamaram de tele, mas continua sendo transferência, né? Você pode chamar o café de café ou de rubiácea de cotiledônia em solução aquosa 10%. Mas é melhor falar café, né? Dá um nome que a gente está acostumado, né? Então, qual é a questão, então, da cientificidade da psicanálise? É claro que ela diz respeito à natureza do psíquico, que pode ser entendida de várias maneiras, inclusive por escolas de psicologia que negam a existência de um psíquico ou não a levam em conta e trabalham só com o comportamento, né? Pode ser que exista uma mente, mas ela não nos interessa, interessa o comportamento, né? E aí a gente pode fazer a leitura nos dois sentidos, né? Os behavioristas costumam dizer, hoje em dia, terapia cognitiva, que os psicanalistas gostam de interpretar sonhos. Então, cada vez que o paciente traz um sonho, ele é gratificado, né, com uma interpretação, e ele então continua trazendo sonhos para agradar o analista e, por isso, receber a recompensa, né, de uma interpretação. É uma interpretação behaviorista da análise. Bom, e o analista pode dizer que o condicionamento operante é operante porque tem aí uma transferência, né, com o psicólogo, com o psiquiatra, etc., adesão ao tratamento, por exemplo, né, no caso da medicina, que é um problema sério e que, obviamente, é uma questão igualzinha da transferência. Né? A pessoa projeta confiança, alguém estava falando há pouco, né, o Vitor, a questão da confiança no médico. Como eu confio no médico, eu acredito no que ele me diz e sigo o tratamento. Mas eu também quero poder participar desse tratamento, né? E dizer, por exemplo, esse remédio me dá sono, para o outro cara, esse remédio me dá sede, ou sei lá, me faz, não sei, ter diarreia, ou sei lá o quê, né? Dor de cabeça. Então, ao mesmo tempo, né, na medicina, você tem tipicamente, né, a conduta para cada tipo de problema já estabelecida por experiências, estudos, etc. Mas também tem aquela margem que não dá certo, é só olhar a bula do remédio, né? Tem para cada 10% dos pacientes que tomam esse remédio, tem, sei lá, dor de cabeça leve. 1% tem dor de cabeça grave, etc. Só, né? Por quê? Porque você tem aí a inclusão de um indivíduo, de um singular, numa categoria. Você trabalha com essa inclusão, aquilo que é bom para essa categoria, o que é reconhecidamente bom para essa categoria, é aplicado a esse indivíduo, então, vai reagir tipicamente, como 90% das pessoas reagem, melhorando, sei lá, desenvolvendo anticorpos, seja lá o que for, mas tem uma parcela que não vai funcionar. Porque cada corpo, em última análise, tem a sua individualidade. Agora, todo mundo tem que nasce, né? De direito tem dois rins, um fígado, não tem dois fígados e um rim. Certo? Né? Então, você pode fazer doação de um rim, mas você não pode fazer doação de um fígado para o teu filho, por exemplo. Você pode fazer doação de medula espinal, né? Mas você não pode fazer doação de sangue, porque tem alguns tipos de sangue, né? São quatro. A, B, a positiva, né? São oito, na verdade, positivo e negativo, né? Acabou, não são 35. Nem tem sangue azul do rei da Inglaterra. Né? Então, é disso que se trata quando se fala, na minha opinião, de cientificidade da psicanálise. Como ela opera coletando dados de inúmeras, né, trabalhos individuais e que formam uma montanha de dados nos quais existem certos padrões. Né? Esses padrões são reconhecidos e aí se procura, então, entender o que há de comum e como mexer com isto. Né?
de que maneira intervir, como é que é a interpretação, não tem uma interpretação adequada do complexo de Édipo, vai dizer o quê? Você está amando sua mãe, está com raiva do seu pai? Para isso o cara não precisa pagar, sei lá, quantos reais por uma análise, né? Um apartamento, às vezes, um automóvel, né? Ou então ser atendido assim no CAPS, ele descobre sozinho que ele não gosta do pai dele ou da mãe dele, ou a mulher, etc., né? Então, o que que acaba acontecendo aqui? Você tem procedimentos que são resultado da comparação do reconhecimento desses padrões, descritos pelo Freud por centenas de outros analistas até hoje, e, ao mesmo tempo, a coisa progride quando esses padrões, aí a la Kuhn, né, Thomas Kuhn, são aplicados, usados como ciência normal, até que aparece uma anomalia, né? Um tipo, é o caso do Jung e o Freud, por exemplo, né? O Jung tenta tratar os seus psicóticos no hospital de Burghölzli, né? Está no hospital psiquiátrico, com a teoria da libido que o Freud havia desenvolvido. Só que a teoria da libido serve para os neuróticos, não serve para os psicóticos. E o Jung não se cansa de dizer isso para o Freud: olha, não está funcionando, né? O Freud diz: não, é você que não sabe aplicar. Certo? Provando, né, mais uma vez, que as teorias são muito caras para todos nós e nós aderimos a elas e não mudamos isso facilmente. Até que um dia o Jung manda para ele o livro desse maluco que era o Schreber, né, o presidente do Tribunal de Apelação, e que desenvolve uma florida paranoia, né, demência paranoide, como o Freud chama, e o Freud se dá conta de que, de fato, aquelas questões não são explicáveis pelo seu modelo construído até então. Jung diz: você tem que jogar fora esse modelo e usar outro. E o Freud diz: não, eu vou mexer no meu modelo. A anomalia é o tipo de delírio que o Schreber desenvolve em termos kuhnianos, né? E qual é a resposta do Freud? Ele vai introduzir um novo conceito que vai ter longa vida e muita complexidade na psicanálise, que é a noção de narcisismo, né? E ele vai, então, tentar compreender o delírio nos seus mínimos detalhes. É só ler o caso Schreber para ver o que ele faz com o que o Schreber contou na sua autobiografia, né? E mostrando de que forma essa noção de narcisismo ajuda a compreender inúmeros aspectos do delírio. É o caso agora aqui de entrar em detalhes. Então, eis aí um exemplo, né, de procedimento absolutamente científico, próprio desta disciplina. Ele não chamou o Schreber para fazer experimentos, sei lá, de fezes, sei lá, exame de fezes, ou de urina, ou de sangue, ou de catarro, ou de genoma, sei lá, do Schreber, né? Ele leu o que esse cara escreveu, tentou compreender, para além da descrição dos fenômenos, né, o que, que eram as vozes que ele ouvia, por que, que ele se sentia perseguido pelo médico, flexi superior, médio, inferior, a língua fundamental que ele ouvia, que eram as vozes na sua cabeça, os pássaros, né? Depois, no livro do Harry Potter, né, a Rowling vai usar a língua fundamental dos pássaros para a língua fundamental das cobras, né? Que o Harry entende porque ele foi atingido pelo tiro do Voldemort e assim se tornou também não só um cara da Grifinória, mas ainda um pouco de Sonserina. Então ele entende, né, a língua das cobras. Em português isso não faz muito sentido, mas se vocês lerem os livros em inglês, a Sonserina chama-se Slytherin, né? Slytherin é um bruxo, né? Slyther quer dizer o deslizar, o polear da cobra, né? Então tem um significante mais imediatamente evidente. Mas aqui é a mesma coisa, né? Os animais falam, né? Eles se entende. No caso do Schreber são os pássaros. Os pássaros falam a língua fundamental. E Deus é um indivíduo que só entende de mortos, ele não sabe nada de gente. Então, por isso, ele precisa de um auxílio, né, dos raios fundamentais, sei lá, né, divinos que vão fecundar o Schreber para que dele, da união dele com Deus, para sanar essa terrível imperfeição da divindade, ele precisa copular com seres humanos, tipicamente Schreber, e com isso produzir uma nova raça de homens, e tem aí um pouco de Nietzsche, um pouco de racismo alemão, tudo que vocês quiserem, né? O Freud pega essa salada mista e vai mostrando como se constrói um delírio. E que o delírio é a tentativa do Schreber, depois de colapsar por causa de uma série de temores e angústias, né? Um dia ele
tem um colapso, fica tudo preto, né? Ele acorda daquilo e começa a reconstruir uma realidade, uma neorrealidade delirante que dá sentido para aquilo que ele sente e pensa. Então, eu vou virar uma mulher, porque esse é o desígnio desse Deus que não entende nada de gente, mas ele me escolheu, né, para ser a mãe de uma nova raça de homens. Então eu vou ser penetrado pelos raios divinos, o único lugar possível é a orelha ou é o ânus. Parece que a divindade escolheu o ânus e ele então vai ter que se feminilizar, né, como uma mulher, ser penetrado pelos raios masculinos e o delírio vai daí para frente, né? Dito assim, parece uma coleção de asneiras e provavelmente é mesmo, mas faz sentido para esta pessoa, né? E ele desenvolve, então ele manda a carta lá pela qual ele é libertado, finalmente, volta para casa, né? Você não precisa ficar no hospício. Eu tenho o meu sistema do mundo, eu não é muito diferente de uma filosofia. Mas eu não faço mal para ninguém, eu não sou ofensivo, não sou violento, não sou agressivo, eu quero voltar para casa. E aí os juízes, então, né, a quem ele apela, e para isso, para explicar como ele não é ofensivo nem violento, ele descreve o seu delírio. Claro, e é assim que o livro é publicado e magnificamente traduzido para o português pela Marilene Carollo, As Memórias de um Doente dos Nervos, assim que se chama o livro. Então, com isso, o Jung desafia o Freud, com isso eu vou terminar por enquanto, né? Ele desafia o Freud dizendo assim: a sua teoria é parcial, explica só alguns fenômenos, mas não explica outros. Você pensa que ela é universal, mas ela não é. Ela vale só para um tipo de problema muito grande, muito variado, mas dentro de uma categoria. E aí o Freud diz: está legal, vamos então emendar essa teoria, não refutá-la, mas complementá-la com um novo conceito, o narcisismo e tudo que está ligado a isso, identificação narcísica, objeto narcísico, né? Autoestima, euforia, o contrário, a depressão, etc. A noção de narcisismo é multifacetada e tem vários empregos dentro da psicanálise. Ora, quando ele faz isso, ele amplia a sua teoria para incluir um novo tipo de problema com o qual ele, Freud, não tinha contato, porque não estava no hospital psiquiátrico, e atendia pessoas na franja da neurose, grosso modo, quase todas, né? Um ou outro só. E, é, e, e ele, então, consegue elucidar, né? Trazer uma primeira compreensão psicanalítica para esse tipo de fenômeno psicótico, não é para todos, é para paranoia, né? E depois alguém vai trabalhar com esquizofrenia, como a Melanie Klein, Bion, Rosenfeld e outros, né? Então, aos poucos, vai se ampliando, né, o raio de pessoas e problemas que recorrem a psicanalistas. Os psicanalistas começam a se difundir não só no consultório, né? A raça vai se multiplicando, por assim dizer, né? Cada analista analisa uma porção de gente, alguns desses viram psicanalistas e a progressão geométrica vai assim, né? Hoje em dia existem no mundo talvez 10 mil ou 15 mil psicanalistas, não sei, um número, alguns milhares, não uns 20 mil talvez, sei lá, né? Mas no tempo do Freud eram algumas dezenas, né? Cabiam numa sala de cinema, no salão, no anfiteatro do MASP, cabiam todos os psicanalistas que foram no primeiro congresso de psicanálise em Salzburgo, deve ter talvez 100 lugares, se tanto, né? E, é, e com isso vão surgindo novos desafios para a psicanálise que tratam de ser resolvidos avec les moyens du bord, né, como se diz, com os meios à disposição, a caixa de ferramentas. Às vezes funcionam as ferramentas, às vezes é necessário criar uma nova ferramenta, um novo conceito, uma nova hipótese, né? E as questões vão formando um corpus de conhecimento. E a exigência de que esses conhecimentos sejam testados como se fossem fórmulas de química orgânica é simplesmente estúpida, não tem outro nome, né? E é inadmissível porque você está tentando resolver um problema de matemática com suco de laranja. Não vai funcionar, né? Então, tem que se respeitar a natureza do objeto, né? E aí pode haver erros, pode haver teorias equivocadas, pode haver mau uso das boas teorias existentes, como em qualquer situação, né? Mas a solidez, a meu ver, pelo menos, né, do corpus de conhecimentos psicanalíticos está suficientemente atestada nos últimos 130 anos pela quantidade enorme de gente que se beneficiou desse trabalho, né? E que, ao mesmo tempo, ajudou
relojoaria extremamente delicada da teoria psicanalítica a se tornar mais e mais complexa e a poder abarcar mais e mais questões. Essa é a minha avaliação da questão da cientificidade da psicanálise. Haverá outras igualmente respeitáveis, mas eu acho que é necessário admitir, antes de mais nada, né, que você precisa falar do que é. E não como faz o Grünbaum, muitas vezes, né, que se reporta a psicanálise citando o projeto. Quer dizer, negócio que nem é psicanálise ou a interpretação dos sonhos, ou um artigo do Freud de 1908, como se a psicanálise, esse é outro erro muito importante, eu quero assinalar isso para concluir. Psicanálise não é igual a Freud. Qualquer discussão da cientificidade da psicanálise precisa, ou de qualquer outra característica da ética da psicanálise, sei lá, da literatura psicanalítica, se ela é bem feita ou mal feita, qualquer coisa que se refira a uma disciplina não pode se referir apenas ao seu fundador. E muitos dos elementos, né, que está na discussão americana, típica disso, que eu acho completamente sem pé nem cabeça, na minha opinião, né, porque toma todos os problemas do lado errado. Né? Trata a psicanálise como se ela tivesse a obrigação de ser uma ciência experimental. Não é. Já começa errado por aí. É que nem aquela marca CCE, comecei comprando errado. Né? Então, se você parte de um mau começo, você vai chegar a um mau resultado. Segundo, né, muitas vezes a discussão é feita em cima das obras do Freud, que foi um gênio no seu tempo, contribuiu com muita coisa, fundou um campo, uma disciplina, uma prática, uma teoria, e fez o que pôde. Né? Morreu em 1939, faz 85 anos agora. Né? O mundo mudou muito. Algumas características humanas não mudaram. Continua existindo inconsciente, pulsão, defesa, resistência, complexo de Édipo, complexo de castração, tudo isso está igualzinho como sempre foi. Né? O que mudou foram formas culturais. Então, já me perguntaram muitas vezes: você acha que a psicanálise fala do ser humano como algo universal? Eu digo: espera, calma. Existem elementos na psique humana que são universais, sim, e que definem a espécie humana: desejo, fantasia, mecanismos de defesa, angústia, pulsões. São essas, não são outras. Não apareceu ainda, né, alguma pulsão diferente daquela meia dúzia que o Freud mencionou, sexual, agressiva, escópica, sei lá, né? Variantes, mas basicamente agressividade e sexualidade, né? Agora, tudo que diz respeito ao. Então, digamos assim, de maneira muito sumária, o inconsciente, nesse sentido, nos seus mecanismos, não necessariamente nos seus conteúdos, nos seus mecanismos, são elementos universais. Agora, o que não é universal, porque também a gente não pode negar isso, são os elementos que dependem da sociedade, ou seja, no caso da tópica psíquica, o ego e o superego. Esses são abertos a determinações particulares, esse é o lugar disso na teoria lógica da psicanálise, né? Porque se você nasce na China, você vai virar um chinês. Se você nasce no povo Yanomami, você vai virar um Yanomami, e se você nasce em certos bairros de São Paulo, você vai virar um psicopata, né? Então, ou um assassino, sei lá. Então, nesse sentido, você tem elementos de identificação, esse é o mecanismo que liga o psíquico com o social, basicamente, as identificações, pelas quais o indivíduo vai adquirindo as características que o seu grupo social incute nos recém-nascidos para que eles se tornem membros daquela comunidade. Né? Então, uma criança que nasce entre os Yanomamis vai aprender a falar Yanomami, vai ter, sei lá, os brinquedos e etc. das crianças Yanomami, vai aprender a pescar com arpão, sei lá, e uma criança que nasce na maternidade de São Paulo não vai ter essas mesmas características, porque a sociedade aqui é diferente daquela. E o ser humano que nasce num grupo social vai ser moldado no que diz respeito ao particular, né, dentro das opções sociais e culturais daquele grupo. Né? Se eu nascesse na Idade Média, eu ia ser uma pessoa, sei lá, definida pela minha religião, por exemplo, né, na Europa. Ou ia ser cristão ou ia ser judeu, não havia outras. Né? Os muçulmanos tinham sido expulsos e não estavam ainda ocupando o continente como estão agora. Né? E agora, se o Dante Alighieri, se escrevesse a Divina Comédia no século XVII, não teria escrito a Divina Comédia. Você pode imaginar Dante Alighieri iluminista? Você pode imaginar um Voltaire no século XII? Né? Você pode imaginar um Guimarães Rosa escrevendo em japonês? Acredito que não.
Né? Então, você tem características que são definidas pelo ambiente, pelos sócios no qual a criança nasce. As possibilidades abertas à identificação, né, para que alguém se torne algo, né, torcedor de um time de futebol. Antes da invenção do futebol, isso era impossível. Né? Qual era o time de futebol para o qual torcia Kant? Eu pergunto idiota, não tem sentido. Né? Você pode dizer que talvez ele gostasse de nadar, porque a natação já existia, né? Se é que ele gostava, não sei. Mas você não pode perguntar qual é o time de futebol para o qual Darwin torcia, porque no tempo dele não tinha isso. Né? Agora, existia biologia, ele se tornou um biólogo. Né? Havia o grande problema da época, que era a teoria da evolução. Qual seria o agente da evolução? Ele não inventou a ideia de evolução. Ele inventou a ideia da sobrevivência do mais apto, que, aliás, não veio dele, veio do Malthus. Isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Né? Então, ele pegou, juntou várias coisas e acabou descobrindo qual era o mecanismo da evolução, que é a seleção natural. Né? Leiam a primeira página da Origem das Espécies, está tudo explicado lá. Né? A ideia da sobrevivência do mais apto, a seleção natural, etc. Bom, e com isso ele propõe uma resposta a um grande problema científico do seu tempo. Né? Ele não foi estudar matemática, né? Ele não foi estudar literatura, não escreveu Crime e Castigo, nem Dom Casmurro, nem, sei lá, os Lusíadas. Né? Ele viveu no seu tempo, era um cavalheiro inglês, escreveu em inglês e não em russo ou em iemenita, né, árabe, sei lá, e com isso ele se tornou o que era uma das possibilidades que a cultura inglesa, o estágio da civilização industrial, etc., né, permitia a um inglês no seu tempo. Se os ingleses não fossem grandes navegantes, ele não teria feito a volta ao mundo com o Beagle, não teria colhido todos os exemplares que lhe permitiram comprovar a sua teoria, né, com N exemplares de tudo que vocês podem imaginar. Ele voltou carregado com, sei lá, toneladas de amostras colhidas pelo mundo, inclusive no Brasil, né, que ele ficou deslumbrado com a diversidade da vegetação no Rio de Janeiro, onde ele parou, né? E aí ele se tornou algo que era possível na sua sociedade. Se ele tivesse nascido no Brasil e fosse filho de uma escrava, ele não teria sido Darwin. É tão óbvio isso, não precisa ficar comentando. Então, essas questões não são universais. Dependem do tempo, do espaço, da sociedade, da posição social de onde você nasce, as oportunidades que você tem. Isso é particular. O que que você vai fazer com isto? Porque muitas crianças foram à escola inglesa e só um virou Darwin, né? Então, depende da sua singularidade, do que ele estudou, do que ele leu, do que ele pensou, do que ele acreditou, etc, etc. Tá claro? Então, está aí um exemplo de como você pode pensar a dimensão da universalidade, da particularidade e da singularidade para dar conta do fenômeno como ele é, né? E das suas diferentes camadas. Isso, na minha opinião, é o que basta para considerar a psicanálise uma disciplina científica sui generis, né? Não é uma ciência natural, como Freud pensou e escreveu, mas eu não vou ter tempo de discutir isso agora, é uma ciência humana, certo? E quando a gente lê a conferência sobre a cosmovisão, né, a última das, né, novas conferências, em que ele defende a cientificidade da psicanálise, dizendo que ela é uma ciência natural, a gente tem que compreender isso à luz das discussões sobre epistemologia, ciência, etc., do tempo dele. Isso eu fiz em outros trabalhos, não é o caso agora e outros também fizeram, né, particularidade pessoal, eu também me baseei no que havia descrito, né? Mas eu acho que essas ideias trazem uma solução razoável, né? Fiel ao objeto, que poderá ser aperfeiçoada, e, sem dúvida, por críticas aí, sugestões que vocês e outros vierem a fazer, né? É isso aí, muito obrigado. Né? Eu preciso um pouco d'água. Muito, muito obrigado, Renato. Obrigado Eu vou desligar mesmo. meu microfone aqui. Tranquilo. Eu tinha dito que os seus textos circulam do extremo sul, extremo norte do país. Essa aula que você deu agora também deveria circular, né? Ela tinha que estar presente para pessoas estudando a psicanálise, seja qual nível, graduação, pós ou cursos de formação, né? Porque você vai contando para a gente, fazendo relações de coisas que certamente você vê e observa no consultório, e de teorias e filosofias que você foi estudando, né? A Marina disse no comentário aqui da live, segundo Ogden, a maior invenção de Freud foi colocar duas pessoas em uma situação inédita até então.
E eu acho que você foi, assim, esmiuçando isso, falando para a gente exatamente o que se procura ser científico quando a gente está falando de psicanálise. Então, profunda gratidão pela sua resposta. Com certeza é um material que vai ser usado e reusado aí na discussão desse tópico. Marcelo, não sei se sentiu da mesma forma. Sim, super legal. Agradeço demais o Renato que fez aí, não só uma resposta, mas uma resposta operando pela história mesmo, né, da psicanálise do Freud. Muito interessante. Mas eu queria convidá-los também a ler o texto do Renato, que é um texto muito interessante para poder. é, Ele não faz isso com a ciência, mas ele vai falar isso com uma certa imagem de filosofia, né? E ele vai dialogar com uma imagem que é muito recorrente em vários lugares, mas aqui no Brasil, né? Um tipo de crítica que se faz à psicanálise a partir da filosofia, e o Renato coloca essa indiretamente, né? Implicitamente, eu diria, esse eixo entre particularidade, singularidade e universalidade, embora ele não use esses termos, na argumentação dele para mostrar que a psicanálise não seria uma filosofia, digamos assim, pior ou descambaria para a metafísica, né? Ele vai mostrar por que esse tipo de encaixe de coisas pré-moldadas na psicanálise pela filosofia também não procede, né? Então, convido vivamente vocês a darem uma olhada nesse texto dele, porque ele é complementar, né, a essa discussão e super instrutivo para quem estiver entrando no campo. Mas reforço aí as palavras do Vitor para o fato de que de realmente esse vai ser um material muito interessante para quem está chegando, né, para quem está entendendo o Freud desde as enguias até 1939, né? Muito bem, ótimo. A gente acabou, assim, fechando o nosso tempo em uma questão, mas com uma resposta que aí vai levar assim, muito tempo para entender e compreender, né? Mas é também um grande, grande convite para comprarem aí o livro e começarem a leitura, porque esse assunto, tudo que o Renato foi falando, aparece não só no texto dele, mas também em diversos outros textos, né? A gente vai ficando por aqui. Queria já deixar o grande convite aqui, porque a gente tá organizando então um lançamento presencial no dia 12 de abril, lá na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Renato também super convidado, espero que consiga ir, né? E a gente pretende fazer outras lives com autoras e autores que a gente vai lançando tanto nos canais do Lipsic e o canal da Blucher, né, assim como as redes sociais nossas. Renato, muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Assim, foi uma conversa muito profunda, muito importante. E espero que a gente consiga bater papo sobre isso novamente, porque eu tenho muitas, muitas perguntas para fazer para você. Amigo. Bom, eu vou ser rápido, né? Muito obrigado a vocês aí que tiveram paciência de escutar esta peroração, né? Mas a gente se diverte também fazendo isso, né? Então, é um prazer realmente conversar com vocês. Espero ter satisfeito as expectativas, né? Para iniciar essa discussão. E vou Muito. ter, claro, muito prazer em participar do lançamento quando ocorrer e também assistir os outros colegas, né? Que vão eventualmente, ou antes ou depois do lançamento, trazer as suas contribuições, porque, como qualquer ciência, a psicanálise é um empreendimento coletivo, né? É um tijolinho em cima do outro, né? E que vai formando uma grande construção, uma parede, sei lá, como vocês quiserem, né? Chamar, de defesa, eu acho, da humanidade, né? Do que a gente tem de mais importante, né, na nossa civilização, que é a tentativa de diminuir o sofrimento das pessoas nessa medida específica e nessa área específica na qual nós temos alguma chance de ter sucesso, né? Então, é para isso que serve estudar psicanálise, e é melhor que ela seja vista como alguma coisa, como disse
o Vitor na sua apresentação, né, de confiável, né, bem embasada, né, e que, ao mesmo tempo, tem essa dimensão mais ampla, né, de uma ciência, ou de uma ciência humana, ou de uma coisa que lida com o seu objeto de maneira consequente, rigorosa, né, sujeita a erros e a retificações, baseada nas observações e, de certa maneira, imune a críticas que não atingem o seu cerne, porque não tem ideia do que estão falando. Então, é, e, por outro lado, o trabalho clínico, né, individual, que é o que é. Né? E inúmeras pessoas vão onde tem psicanalistas na clínica particular, agora é uma coisa que eu acho muito auspiciosa na psicanálise atual no Brasil, cada vez mais no serviço público, né? Com profissionais bastante bem preparados, né? Até onde eu posso ver, pelo menos o pessoal que eu oriento e fazendo trabalhos muito bons e de colegas também, e pesquisando cada vez mais nas suas teses, dissertações, etc., sobre o que estão fazendo, né? E suas experiências, os seus equívocos, essas diferentes teorias que visam dar conta daquilo e desenvolvendo a sua própria capacidade de pensar com a própria cabeça, que eu acho que é para isso que serve estudar e aprender. Né? Então, muito obrigado a todos e ficamos aí para uma futura conversa mais adiante, tá? Tanto com os colegas aqui, Vitor e Marcelo, como com aqueles que nos assistiram e vierem a assistir. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado. Então, a gente vai encerrando aqui, dando boa noite a vocês, e convidando para comprarem o nosso livro, olharem o nosso livro, já está lá no site da Blucher, e, de novo, para aparecerem lá na Livraria da Vila no dia 12, à noite. A gente vai lá, vai conversar sobre esses e outros assuntos relacionados à cientificidade da psicanálise. Boa noite e muito obrigado.